Tempo de vocês e vamos iniciar agora pontualmente. Sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Hoje, particularmente, eu vou falar da aula mais importante da minha vida. E foi através do atendimento ao cliente, através da profissão de garçom, que me deu todos os recursos e a possibilidade de chegar onde eu cheguei e crescer na minha carreira. Eu vou estar falando sobre isso com vocês, vou estar mostrando o que verdadeiramente faz hoje um profissional se destacar dentro do ambiente de trabalho. E antes de mais nada, eu quero dar os parabéns a todos vocês que estão aqui, aproveitando a aula de hoje. Essa aula de hoje ela pode ser um divisor de águas dentro da carreira de vocês, porque vocês vão tomar uma decisão a partir dessa aula, de como vocês vão se comportar no dia a dia no trabalho. Agradeçam as lideranças de vocês, ao chefe da empresa, ao gerente, a quem disponibilizou para vocês essa oportunidade de estar aqui fazendo uma troca, aprendendo, compartilhando experiência, porque isso aqui é fundamental para o crescimento de vocês. Nós estamos com pessoas aqui de todo o Brasil. Nesse momento a gente tem 16 pessoas na aula, e essa aula é um pouco diferente. A maioria das aulas que nós preparamos, ela é uma aula voltada só para empresários, só para quem é dono do restaurante. E essa aula, ela está sendo entregue para quem é dono, mas também para quem é garçom, para quem trabalha com atendimento, para quem está diretamente ligado com o cliente no dia a dia. Hoje eu vou falar sobre servir, sobre vender, sobre liderar, sobre a jornada de crescimento profissional dentro da empresa. Estamos juntos? Estão comigo? Sim. Bacana. Pessoal, a gente vai, para que seja bom para todo mundo, a gente vai fazer alguns combinados aqui antes de começar a aula. Primeiro, todo mundo vai fechar o microfone para evitar qualquer ruído, qualquer interferência de som, para não atrapalhar a aula dos demais. Uma boa forma da gente reagir à aula, para mim entender, a gente se conversar, a gente vai usar as figurinhas aqui, ó. A gente pode usar essas figurinhas porque ela vai ajudar quando eu fizer algumas perguntas para vocês, se vocês entenderam, se isso acontece com vocês no dia a dia, se vocês passam por isso também. Então, a gente pode usar as figurinhas e a gente pode usar o chat. No final da aula, eu vou estar aberto a perguntas. Em algum momento, a gente vai ter alguma interação também. Mas no final da aula vai ser o momento principal, onde a gente deixa aberto para vocês tirarem dúvidas, para vocês trazerem comentários. Aproveitem o máximo esse momento. Aproveitem para aprender, mas acima de tudo, quem já sabe, quem é que já trabalha com atendimento ao cliente aí, que já tem algum grau de experiência hoje? Levanta a mãozinha aqui para mim assim, ó, ou bota alguma carinha aqui, pode ser até esse certinho aqui que eu já vou saber quem é que trabalha, que tem experiência. Muito bem, pessoal, muito bem. A aula de hoje, ela tem certificado, tá bom? Quem quiser certificado depois, vai pedir para o chefe que estiver aí com vocês, ou para o líder, para quem trouxe vocês para a aula, vocês vão falar assim, eu gostaria do certificado da aula de atendimento ao cliente. Vocês passam o nome completo e a gente vai mandar o certificado para vocês, certo? Prontos para começar? Vamos lá. Pessoal, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Charles Simon. Hoje eu sou empresário, sou diretor do Grupo Lidera, que é uma empresa de treinamento e desenvolvimento de pessoas e consultoria empresarial. Eu também sou proprietário de restaurante. Eu estou há 23 anos no ramo de gastronomia. Comecei como auxiliar de garçom, o famoso faz tudo. Eu estava lá para recolher mesa, recolher prato, limpar mesa, polir prato, polir talher, recolher lixo, ficar no bar, levar bebida. O serviço mais simples e o inicial que todo garçom passa. Eu comecei há 23 anos atrás, com 16 anos, como um auxiliar de garçom. Aqui no Sul se chama de cumim. Não sei como vocês chamam
ao decorrer do Brasil aí, às vezes tem nomes diferentes. Eu estou há 23 anos no mesmo grupo, chama o Grupo Além a Pizzaria. Quando eu comecei, era uma empresa familiar, pequena, e só tinha um restaurante. Hoje, nós temos quase 300 colaboradores em todo o grupo na temporada de verão. Eu sou proprietário de uma das unidades, que é uma franquia. Eu comecei como garçom, me tornei gerente geral da rede e hoje sou proprietário de uma das unidades. Eu faço treinamento com pessoas há mais de 20 anos, desde quando eu era garçom. Eu era aquele garçom que ensinava novos garçons. Então eu aprendi a trancos e barrancos. O meu começo foi muito difícil, muito complicado, porque os garçons mais velhos não queriam me ensinar. Eles tinham pavor de me ensinar, eles não gostavam de ensinar o mais novo. Então o começo foi bem turbulento. Talvez alguns de vocês já passaram por isso. O começo foi turbulento, tive muita dificuldade, eu errava muito, cometia muitos erros, o patrão, a patroa me xingava, brigava comigo em alguns momentos, mas eu fui aprendendo. Sempre que eu tive a oportunidade de ouvir alguém como eu que estou falando hoje, eu aprendia algo. Então eu participei de palestras, de treinamento, ouvi os garçons mais velhos, e ao decorrer desse tempo eu fui me aperfeiçoando e eu me apaixonei por servir as pessoas. Eu aprendi a amar servir, atender, vender. Eu criei gosto em vender. E isso mudou tudo. Quanto mais eu me dediquei ao cliente, mais portas foram se abrindo. Ao decorrer dessa minha carreira, os primeiros anos, eu tive alguns convites para trabalhar em outros lugares. Até que eu tive a oportunidade de ter minha primeira empresa, onde um cliente me ofereceu a possibilidade da gente ser sócio. Ele era um médico, um doutor, e ele me deu a oportunidade de eu abrir uma empresa junto com ele. A gente teve uma pequena cafeteria durante 4 anos. Porventura, eu tive outras oportunidades depois, a gente fechou, mas foi uma grande experiência. E o que eu já quero trazer para vocês aqui, antes da gente entrar no conteúdo, que o cliente tem a possibilidade de abrir muitas portas na tua vida. Eu sempre entendi que o cliente ele não era do restaurante, ele era meu cliente. Porque se eu saísse do restaurante, onde eu fosse, eu poderia levar aqueles clientes junto comigo. Vocês aqui, provavelmente, que atendem pessoas, já cruzaram na rua por alguém que vocês atendem. Quando vocês atendem bem, essas pessoas se lembram de vocês, elas fazem trocas carinhosas com vocês, elas cumprimentam vocês na rua. E se alguém aqui já foi em algum lugar ser atendido por alguém que vocês atenderam, essa pessoa quer retribuir o atendimento bom. Mas isso só acontece para quem atende bem. Isso só acontece para quem se preocupa com o cliente. O cliente não é do restaurante, não é da padaria, não é da cafeteria, não é do local onde vocês trabalham. Ele é também seu cliente. Então, quando eu entendo isso e eu me dedico a atender bem as pessoas e cuidar bem das pessoas, eu tenho a oportunidade de conquistar clientes para mim. Isso é muito importante. Isso abre muitas portas. Muitas portas vão abrir na vida de vocês. Quanto melhor eu sirvo as pessoas, mais portas abre. Foi assim com a minha vida. Então, com 5 anos de empresa, eu pude virar gerente da empresa. E quem me levou até a possibilidade de me tornar gerente foi o cliente. O cliente falava bem de mim, o cliente me elogiava, o cliente falava que eu era alguém fundamental dentro da empresa, porque o cliente ele vai falar para o chefe, ele vai falar para outro gerente, ele vai levar o teu nome adiante. Isso marca, atendimento marca as pessoas. Vocês aqui, todos vocês que estão nessa aula, a gente não se conhece, mas vocês já foram marcados por um atendimento bom e por um atendimento ruim. Quem é que já foi marcado por um atendimento ruim aí? Bota o dedinho aí para mim ver. Quem é que já se lembra de que foi muito mal atendido, foi maltratado, teve um atendimento ruim? Isso marca.
E o atendimento bom também marca. Quando a gente se lembra daquela pessoa, e o atendimento bom, às vezes ele está no posto de gasolina, ele está no caixa do supermercado, ele está na menina da padaria, ele está em qualquer pessoa do nosso dia a dia. E quando alguém nos atende bem no nosso dia a dia, é encantador. A gente se lembra daquela pessoa com carinho. E eu vou dizer para todos vocês, hoje, o atendimento anda tão ruim que é fácil marcar positivamente alguém. Concordam comigo que muitos lugares onde a gente vai, a gente às vezes é mal atendido? As pessoas não estão muito aí para nós, não se preocupam com a gente, às vezes não olham no nosso olho, não dão um bom sorriso, não fazem uma troca gostosa de energia, uma coisa que é bacana e verdadeira. Parece que está cada vez mais distante. Então eu digo para vocês, é muito fácil marcar bem uma pessoa. Basta a gente fazer o simples e o básico muito bem feito, e eu vou estar falando sobre isso ao decorrer dos próximos slides. E aí, galera, eu me tornei gerente. O cliente me levou até lá. Mais 5 anos eu me tornei gerente geral. Mais 7 anos eu me tornei proprietário do meu próprio restaurante. E até hoje, eu sirvo pessoas. Quem já teve a oportunidade de ser meu cliente sabe que hoje, mesmo sendo dono de um restaurante, empresário, mentor de negócios e ter construído a minha carreira dentro da gastronomia, eu sigo servindo pessoas com amor. Eu sigo amando vender. Nada me motiva mais do que uma sobremesa nova, um prato novo, um drink novo, ou a possibilidade de oferecer um chopp a mais para o cliente, um adicional. Eu amo vender. E eu entendi que quando eu aprendesse a vender, a empresa ganhava. E eu sempre tive uma coisa muito forte em mim, pessoal. Se a empresa ganha, eu tenho mais possibilidades de ganhar. Quer dizer que eu vou ganhar? Sempre. O mundo dos negócios é muito difícil. Mas uma coisa é certa. Se a empresa perde, eu não vou ganhar. Isso é uma certeza que eu tenho. Se a minha empresa não vai bem, aonde eu trabalho, com certeza eu não vou ir bem. Mas se a minha empresa for bem, a empresa onde eu trabalho, que me ajuda, onde eu ajudo ela e ela me ajuda, se ela for bem, tem mais chances de eu ir bem. Aumenta a minha probabilidade. Eu sempre pensei nisso. Em momento algum na minha carreira eu joguei contra a empresa. Então eu me dedicava a vender, a ajudar, a limpar, a cuidar, a atender com carinho, com amor. Porque quanto mais ela crescia, mais possibilidade eu ia ter de crescer. Eu pensava assim. E eu vou compartilhar com vocês que deu certo. Deu certo, gente. Valeu a pena essa trajetória. É uma regra para todo mundo aqui? Com certeza não. Eu sou uma exceção. E eu sei que eu sou uma exceção. Só que as probabilidades jogaram a meu favor por causa da minha dedicação. Muitos tiveram a oportunidade que eu tive, mas não fizeram e não se entregaram como eu me entreguei. E isso foi um dos motivos que me ajudou e fez eu chegar onde eu cheguei. Tamo junto? Agora que eu me apresentei para vocês, eu vou falar um pouquinho do que eu vivi ao longo de 23 anos e de que forma eu posso ajudá-los a colocar isso em prática para que vocês também possam prosperar na vida de vocês. Talvez vocês não vão se tornar donos de um negócio. Talvez vocês não vão ter a possibilidade de chegar onde eu cheguei. Mas eu garanto para vocês, se vocês tiverem dedicação, se vocês tiverem empenho, se vocês buscarem fazer o melhor, aonde vocês estiverem, as probabilidades vão estar a favor de vocês. Então, tudo que eu vou passar para vocês aqui, eu aprendi dentro do restaurante. Eu aprendi servindo pessoas, eu aprendi no dia a dia, no olho, e eu cometi muitos erros para poder compartilhar essa aula com vocês.
Eu aprendi a servir de verdade, eu aprendi a vender, eu aprendi a operar dentro da operação de uma forma que realmente fazesse o meu trabalho se destacar. Isso me ajudou a chegar mais longe. Falei no slide. Vamos lá. O que não é um garçom? Tá? Eu gosto de falar, muitas vezes a gente se vê como um garçom dentro do dia a dia, a gente não entende o tamanho da nossa responsabilidade e o que essa função pode gerar na nossa empresa. O que ela pode gerar no meu trabalho. A gente é quem protege a experiência do cliente. Esses dias eu estava falando com um empresário sobre isso e eu disse, se a cozinha errar, mas o atendimento for incrível, o cliente nos perdoa. Mas, se o atendimento for ruim e a cozinha acertar, talvez o cliente não nos perdoa. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Uma operação onde a comida foi boa, o tempo foi bom, as coisas aconteceram como deveria acontecer. Mas o atendimento não foi ruim. Foram indiferentes com o cliente, foram estúpidos com o cliente, esqueceram do cliente. Isso vai fazer com que marque o cliente muito mais do que um prato gostoso. Muito mais. Vocês já passaram por isso. Vocês, talvez aqui, já deixaram de ir em algum lugar porque o atendimento foi ruim. Isso acontece com muita frequência. Então, quem é nós? Quem é o garçom dentro da operação? Quem é o garçom? Quem sou eu? Quando eu falar de garçom, entendam qualquer pessoa que atende alguém. Então, eu posso estar na padaria, eu posso estar no caixa, eu posso estar em qualquer lugar de atendimento ao cliente. Não necessariamente é só garçom. Quem é o atendente? Ele é o consultor. Ele é a pessoa que tem que entender o que o cliente precisa e quer. E nem sempre o cliente sabe. Nós somos um facilitador. Todo mundo aqui já atendeu alguém também que diz assim, eu nem sei o que eu quero hoje. Já aconteceu com vocês? O cliente chega e ele não sabe o que pedir? Ele não sabe o que tomar? Ele está confuso? Acontece. Diariamente. Nós vamos facilitar isso para o cliente. A gente tem que conhecer o cardápio, conhecer o que a gente serve, e a gente vai mostrar para o cliente as possibilidades que ele tem e trabalhar com sugestões. Então, o cliente tem muitas questões de momento. Tem clientes que às vezes já chegam convictos ali. Eu quero comer um hambúrguer e eu quero tomar uma Pepsi. Às vezes ele não sabe. E a gente precisa direcionar ele. A tua sugestão certa, ela pode transformar uma experiência que seria normal para um cliente em algo muito legal e incrível. O cliente precisa ouvir de ti, muitas vezes, a tua sugestão. O que tu recomenda. Tu tem que facilitar, tu tem que ajudar ele. Quando um cliente chega até mim, eu sempre pergunto, eu faço perguntas. A chave de um bom atendimento é fazer perguntas. Vamos lá, qual é a primeira pergunta que se faz a um cliente? A primeira coisa que a gente vai fazer é boas-vindas, né? Olá, pessoal, tudo bem? Olá, seja muito bem-vindo. A primeira coisa é hospitalidade, a recepção. Mas a primeira pergunta que eu tenho que fazer para um cliente é: você já conhece o nosso restaurante? Você já conhece a nossa padaria? Você já conhece o nosso bar? Porque se ele conhece, eu já não preciso mostrar algumas coisas, porque ele já é cliente da casa. Mas se ele ainda não conhece, é a hora de eu mostrar e apresentar o que eu tenho de melhor. Talvez o que eu tenha de melhor seja o petisco da casa, seja a minha coxinha de frango, seja o meu hambúrguer, seja a minha pizza. Cada um de vocês tem algo de especial dentro do restaurante de vocês. Todos vocês aqui têm isso. O que o cliente gosta quando vai aí?
Cada um de vocês tem alguma coisa, e eu preciso falar sobre isso. Então, em primeiro lugar, eu sou um consultor de vendas. Em segundo lugar, qual é a importância de um garçom? Gerar receita. Garçom é vendedor. Um garçom bem preparado, ele ajuda a vender mais. Ele ajuda a oferecer adicionais para o cliente. Ele reduz reclamação. Ele aumenta a quantidade de recorrência que aquele cliente vai até nós. Vocês impactam diretamente no resultado da empresa. Diretamente. Através do atendimento, eu tenho opção de nunca mais ver aquele cliente. Porque eu fui estúpido, porque eu fui mal educado, porque eu não soube lidar com aquele cliente. Eu vou falar de clientes mal educados também. Porque quando eu falei isso, alguns de vocês pensaram assim, mas quando o cliente é mal educado com a gente? Eu já vivi isso muito. E eu vou falar sobre isso também. O que eu quero que vocês entendam agora é que o papel de vocês para as empresas é fundamental. Charles, o que eu ganho com isso? Tu ganha possibilidade de crescimento, tu ganha valorização, tu tem muito mais possibilidade de crescer se tu for um bom vendedor, se tu atender bem, se tu gerar uma boa experiência. E quem é o garçom? Quem é o atendente? Ele é o rosto da empresa. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Cheguei na empresa do Lidera aqui, ó. Tô chegando na empresa do Lidera. Tá? Eu vi uma placa na frente, daí eu chego, agora eu vou ver o primeiro garçom, ele tá assim, ó. Tá bravo, tá irritado. Ou tá comendo unha, tá mexendo no telefone. Isso é o rosto da empresa. Esse é o primeiro contato que eu vou ter com a empresa quando eu vejo um atendente assim. E se for diferente? E se for assim? Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Vocês já conhecem o nosso restaurante? Poxa, que bacana. Fiquem à vontade, eu já vou atendê-los. Entenderam a diferença? Foi claro para vocês aqui? Isso muda tudo. Isso muda completamente a experiência do cliente nos primeiros segundos. Então, eu sou o rosto da empresa. E o cliente não vai se lembrar o nome do chefe, muitas vezes. Mas ele vai lembrar de como o garçom atendeu ele. Ele vai lembrar como ele foi recebido. Esse sorriso sincero e verdadeiro, ele vai se lembrar. E ele vai querer mais daquilo. Porque se eu chegar num lugar e o garçom está escorado, desanimado em cima do balcão. Às vezes a gente entra nos lugares e parece que a gente está incomodando. Já passaram por isso? Parece que todo mundo era feliz antes de eu chegar lá. Tá todo mundo rindo, brincando, o pessoal lá. E aí entra o cliente e fala assim, para ti, um semblante derrubado, triste. Ou estava todo mundo rindo, brincando, conversando, e aí chega o cliente. Para o senhor, para você, mais alguma coisa? Aí eu, como cliente, eu tenho a sensação que eu estou incomodando. Eu vou falar mais de expressão facial, de como a gente vai usar o nosso rosto, o nosso corpo, tudo isso a nosso favor. Mas 3 coisas tem que pegar agora aqui, ó. Eu entendo o que tem na empresa e eu vendo. E eu sou o rosto, eu sou o primeiro contato do cliente na empresa. A partir dali, muita coisa vai acontecer através de toda essa conexão que eu vou ter com o cliente. Aqui, o que a gente vai entender agora? O que é atendimento de excelência? Excelência no atendimento não é fazer o básico bem feito. É antecipar que o cliente precisa antes de pedir. Isso é fazer um atendimento de excelência. Eu, como um bom garçom, um bom atendente, eu tenho que me antecipar às demandas do cliente. Eu evito que o cliente levante a mão. Eu evito que o cliente puxe assunto comigo e me chame.
Eu vou antecipar esse passo. E a zona de excelência vai pedir 4 coisas. A primeira delas é presença. Não existe atendimento bom sem estar por inteiro onde se está. Não existe atendimento bom sem ser verdadeiro, sem ter olho no olho. Por quê? Se eu olhar para o meu telefone, se eu prestar mais atenção, ou eu estiver com a cabeça em outros lugares, imaginem aqui eu dando uma aula agora para vocês, pessoal, e eu... só um instantinho. E eu estar falando com vocês aqui, e muito mais preocupado em outras coisas do que propriamente com vocês. Vocês não iam gostar. Vocês iam se sentir desrespeitados. Um atendimento bom é verdadeiro. Ele tem presença, ele tem olho no olho. Eu me entrego ao cliente para servi-lo. E isso é incrível quando a gente faz isso pelas pessoas. A gente pode fazer isso no trabalho e a gente deve fazer isso em casa também. E eu vou falar mais sobre isso. Então, o primeiro ponto para a gente ter um atendimento legal, a gente precisa estar presente, de corpo e de cabeça. Estão entendendo o que eu quis passar aqui? Eu tenho que estar com a cabeça presente. Então, se eu for recepcionar qualquer um de vocês, eu preciso estar ali. O segundo ponto é antecipação, é perceber que a taça do cliente está vazia e eu vou oferecer uma reposição antes do cliente pedir. Eu vou oferecer guardanapo. Opa, o senhor gostaria de ketchup, maionese, mostarda? Eu vou levar guardanapo na mesa sem o cliente pedir. Só que eu só vou ver que não tem guardanapo na mesa se a minha cabeça estiver ali. Porque se eu estiver com a cabeça em outro lugar e não estiver prestando atenção no que está acontecendo na mesa, eu não vou ver que está faltando guardanapo, que está na hora de levar os pratos, que está na hora de recolher os pratos, que o copo dele está vazio e eu posso oferecer reposição, ou que o cliente está me esperando e me chamando e eu não vi ele ainda, porque eu estava desatento. E o terceiro ponto, e isso muda tudo. Quem aprender a fazer isso vai ganhar muitos pontos na vida. Personalização. O que é personalização? Se vocês me verem atendendo um grupo de idosos, eu falo de um jeitinho diferente. Se vocês me verem atendendo gurizada, jovens, eu falo de outro. Se vocês me verem atendendo empresários, eu me comporto de outra maneira. Eu vou me adaptando de acordo com o cliente. Eu tenho que saber ler o cliente, entender quem é aquele cliente, para mim adaptar o meu atendimento para ele. Então não é o meu jeito de atender, é os meus jeitos de atender. Então um bom vendedor, um bom atendente, ele tem sensibilidade de ver como é que a pessoa está. Então quando chega um cliente apressado para falar comigo, eu sou mais rápido, eu sou mais objetivo, eu entrego rápido para ele. Mas quando chega uma senhorinha, que ela quer conversar, ela tem tempo, ela quer saber como é que está a empresa, se o dono está, se o dono não está, como é que foi. Eu tenho que me adaptar a isso, porque se eu atender ela com pressa, eu não vou dar um bom atendimento para ela. Ela vai dizer assim, nossa, que moço ansioso, mal educado, ele estava... Ela não vai ver isso como um bom atendimento, mas aquele que estava com pressa, se eu atender no ritmo dele, ele vai ficar feliz. Vocês já passaram por isso? Vocês estavam com pressa, chegaram num lugar, a pessoa está assim, como se tivesse todo o tempo do mundo, fazendo de uma forma lenta, demorando. Isso te incomoda no atendimento. Então, a gente precisa lembrar que o cliente, muitas vezes, ele vai ter jeitos diferentes e eu preciso ter os jeitos diferentes. Eu não posso ter um atendimento igual para todo mundo. Quem é que já faz isso? Levanta a mão aí, quem é que já consegue fazer isso no dia a dia, que já sabia disso que eu estou falando?
Ou coloca no chat ali, Zeu. Coloca ali quem é que consegue se adaptar hoje. Muito bom. Grupos jovens. Com a galera eu falo do jeito da galera. E aí, gurizada? Beleza? O que vai ser para vocês hoje, gente? Show de bola aqui, ó. Tem uma novidade para vocês. Saiu um lanche muito legal que tá todo mundo pedindo. A gurizada tá amando. Gurizada a gente usa aqui no Sul, tá, pessoal? A galera tá amando. Esse é o meu jeito de atender gurizada. Se chegou empresários, é diferente. Boa noite, senhores. Sejam muito bem-vindos. Vocês já conhecem o restaurante? Poxa, que bacana. Eu sou o Charles, eu estou aqui pronto a atendê-los e estarei à disposição caso vocês precisem de mim. Estou mais reservado, mais discreto. Porque se eu chegar e atender os empresários dessa maneira, ele vai dizer, poxa, peraí. Esse cara tá louco. Entende? Então, isso eu observo. E aí eu vou me adaptando a cada cliente. E o quarto ponto para um atendimento incrível é resolver problema. Todo mundo que chega no meu restaurante, em qualquer lugar, no meu bar, no meu restaurante, no meu mercado, na minha padaria, ele tem um problema. Muitas vezes o problema dele está aqui, ó. É fome. Muitas vezes o problema é fome. E lidar com um cliente com fome, às vezes, é complicado. Às vezes ele tem pressa. Às vezes o problema que ele está querendo resolver é ficar com a família final de semana. Esse é um problema que eu resolvo. Eu trabalho muito a semana toda. Todo domingo eu saio para almoçar com a minha família. A gente almoça fora. Um problema que eu estou resolvendo é ter momentos com a minha família. É poder ter um almoço, aí eu quero um almoço legal, eu procuro um lugar bacana para ir, onde eu me sinta bem e a minha família se sinta bem. Então, quem está me atendendo, se tiver sensibilidade, entende que eu estou querendo ter um momento especial com a minha família, ele vai entender que ele está resolvendo um problema para mim. É isso que eu busco. Tem gente que tem problema disso aqui, ó. Muita gente que chega ao nosso restaurante, ele precisa economizar, ele não tem condição de comprar o prato mais caro da casa. Ele não tem condição de comprar o teu melhor lanche. Então, às vezes, ele tem problema, a gente não pode se incomodar por isso, pessoal. Quando o cliente pergunta assim, quanto é que tá a água? Eu dizer, a água é 7. Ah, 7. E quanto é que tá o X, o lanche? O empadão? A pizza? Ele está com dinheiro contadinho. E a gente precisa ajudar ele a resolver esse problema. Quando eu vejo que o cliente é assim, o que eu faço? Tem gente que faz assim, ó. O pessoal vem sem dinheiro, quem que quer vir almoçar aqui com a gente? Tem gente que se incomoda. Não, ajuda ele quis estar ali. Ele foi até o teu restaurante, ao teu lugar. E um dos problemas dele foi a falta de dinheiro. A gente também precisa educar, ajudar ele. O que eu faço? Olha, nós temos um prato, que é o prato da casa, e eu tenho a porção para uma pessoa, ele está na promoção hoje. R$ 45,90. E ele inclui uma bebida. Ou, esse é um lanche que vende muito bem, e ele é um lanche bem em conta, o pessoal gosta bastante. Ajuda ele a resolver o problema dele. Eu tenho que ter essa sensibilidade, eu tenho que ser rápido para me captar isso. Então, um dos pontos do atendimento de excelência é esse. Eu só vou ver rapidamente aqui, ó. Tá ficando cortadinho. Assim fica melhor a tela, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ele tá ficando cortado num cantinho, né? Assim fica melhor, né? Ou tá cortando igual? Tá cortando igual para vocês? Tá cortando igual, Charles. Deixa eu dar uma olhadinha noutra forma de apresentar aqui, ó. Aqui não corta, né, Jamur? Não, aí não. Aí tá Beleza. ok. Beleza. Então eu vou colocar aqui. Tamo junto?
Pessoal, tudo ok até aqui? Tudo. Maravilha. Quais Certo. são as 5 etapas do atendimento? Esses slides vão ser todos compartilhados com vocês, tá? Tudo isso a gente vai mandar para vocês. Quais são as 5 etapas de um atendimento bom? A primeira delas é a recepção. Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, sejam muito bem-vindos. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. E uma das etapas, para que eu faça isso muito bem feito, eu preciso ter um cumprimento genuíno, olho no olho. Eu preciso ter sorriso. Os primeiros segundos vão definir muito o atendimento. Galera, vocês também são atendidos. E vocês, todos vocês, eu tenho certeza que gostariam de ser atendidos com um sorriso, com olho no olho, com simpatia, com educação. Então, nós devemos fazer o mesmo pelo nosso cliente. Primeira etapa, recepcionar. Segunda etapa, sugerir. Apresentar o cardápio. Apresentar o nosso local de trabalho. Destaca 1 ou 2 pratos que são pratos incríveis, que são bons, que o pessoal come. Não leia o cardápio. Conte sobre ele. Então, em vez de eu só ler o cardápio ou mostrar para o cliente, esse aqui é o prato que mais vende, é o bife à parmegiana. Eu vou fazer diferente. Eu vou recepcionar e quando eu for sugerir, pessoal, eu sei que vocês ainda não conhecem o restaurante, mas eu queria dar uma dica para vocês. Tem 2 coisas incríveis aqui que o pessoal gosta muito. As pizzas e os hambúrgueres. Se vocês escolherem a pizza, a mais famosa delas é a pizza de camarão. Todo mundo que come, ama. E se vocês escolherem um hambúrguer, peçam com a batatinha frita especial da casa, que ela está com uma opção do cardápio. Vocês vão gostar. Isso é apresentar, e isso já é o terceiro ponto, que é sugerir. Quando eu faço isso na empresa, vende mais. E o cliente vai te agradecer depois. O cliente vai dizer, muito obrigado, eu gostei do sabor da pizza, eu gostei da opção do hambúrguer, eu gostei do drink que tu me sugeriu. Charles, eu não tenho prato à la carte, eu trabalho com buffet. O que muda? Nada. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso restaurante. O nosso buffet está completo e hoje tem o peixinho à moda do chefe. Hoje tem o galetinho assado. Hoje tem várias opções incríveis no buffet. Vocês vão adorar. Fiquem à vontade. Eu sugiro coisas no meu buffet. Eu colo no meu cliente, ou quando o meu cliente está chegando, que eu sei que ele não conhece a casa, eu falo, apresento e sugiro opções lá no meu buffet. Meu cliente ama isso. E depois, qual é o quarto passo? É servir. O que eu preciso para servir bem? Primeiro, postura. Quanto melhor eu estou apresentado, quanto melhor for minha postura, melhor. Eu estou com uma postura boa aqui para ficar no salão? O que vocês acham? Ou se eu estivesse girando uma bandeja aqui, é uma postura boa para servir bem as pessoas? Se eu estivesse assim em cima do balcão, esperando o cliente me chamar, ou escorado, assim, sentado numa cadeira, escorado. Postura é algo que quando a gente entrega para o cliente, ele vê valor no nosso atendimento. Um outro ponto é técnica de servir. O jeito que eu sirvo a bebida, o jeito que eu entrego o lanche na mesa. Então, eu posso pegar um lanche e entregar na mesa e falar, com licença, e só largar. De qualquer jeito. Ou eu posso pegar e largar com cuidado aquele prato. Com licença. Posso largar com calma. Eu posso servir. Eu posso oferecer condimentos. Eu posso oferecer uma reposição. Tudo isso faz parte do servir. E, por fim, os cinco pontos, ele vai finalizar com fidelizar a pessoa. Eu quero que o meu cliente volte. Quanto mais clientes voltando no meu estabelecimento, melhor para mim.
melhor é para o meu trabalho, maior é a possibilidade de eu crescer, melhor é para a empresa. Então, a gente tem que sempre que possível se despedir, agradecer. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Foi uma satisfação atendê-los, foi muito legal te atender. Obrigado. E se passar 10 pessoas indo embora do teu lado, tu vai dizer, obrigado, pessoal, até mais, tchau, tchau. E tu te despede de todo mundo. Eu devo apertar a mão do cliente? Eu devo tocar no cliente? Não, nunca. A não ser que ele estenda a mão. A não ser que ele faça um gesto para isso. Mas eu não vou me despedir do meu cliente esticando a mão para ele. Eu vou me despedir dele como eu estou me despedindo de vocês aqui. Olho no olho, energia e presença. Então, eu tenho que buscar fidelizar. O último contato, ele é tão importante quanto o primeiro. O último contato é tão importante quanto o primeiro. O último contato vai me dar a oportunidade de eu entender se alguma coisa aconteceu errado, corrigir, falar, me desculpar, pegar um feedback ou marcar ele. Do tipo, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos vocês hoje. Muito obrigado por virem até o meu restaurante X, meu restaurante, vamos falar, ou muito obrigado por comprar com a gente aqui, pessoal. Obrigado, bom final de semana. Aí cada um vai falar de um jeitinho. Tem gente que agradece, tem gente que fala bom final de semana, tem gente que deseja um bom dia, uma boa noite, bom descanso, bom trabalho. Mas isso também marca. Isso também é importante. Saber se apresentar e saber se colocar. Aqui, a gente tem que entender que tem técnica para atender pessoa. Para atender bem uma pessoa, a gente tem que saber usar as técnicas corretas. E isso aqui é muito, muito, muito importante. Se vocês tiverem isso a partir de amanhã, a partir de hoje, quem vai ainda trabalhar, vocês vão ver a diferença que as pessoas vão olhar para vocês e vão falar do trabalho de vocês. Qual é a primeira coisa mais importante? Aqui, ó. Contato visual. Olho no olho ao cumprimentar, ao tomar um pedido, ao transmitir confiança e respeito. Olho no olho transmite confiança e respeito. Olhem para o cliente de vocês. Olhem para o cliente de vocês. Tem gente atendendo pessoas e não olha para as pessoas por aí. A segunda coisa vai vir a minha postura, o meu jeito, como eu tô. Acabei de falar sobre isso. Acabei de falar sobre o meu jeito. Então, se eu estou andando curvado, estou desanimado, cabeça baixa, semblante negativo, escorado no balcão, debruçado no balcão. Eu já vi isso aqui, ó. E o cliente olha para mim e vem me atender. O atendente olha para mim e vem me atender. Qual é o ânimo para isso? Nenhum. Terceiro ponto é tom de voz. O jeito que eu vou falar com as pessoas. Meu tom de voz, ele tem que ser agradável. Tem que ser na medida certa. Eu não posso falar assim muito alto com o cliente. Senão o cliente vai se assustar. Eu também não posso falar muito baixo. Oi, para ti. Oi, mais alguma coisa para ti? Eu preciso usar um tom certo. Senão, o meu atendimento fica ruim. Eu preciso saber o tom certo. Isso é trabalho. Isso é consciência. Subir o volume de voz, baixar o volume de voz, vai ajudar a gente a ser mais claro, mais amigável. A velocidade da fala também vai interferir muito no resultado desse atendimento. Porque se eu falar muito rápido com vocês aqui, vocês não vão entender. Então eu preciso falar com mais calma. Eu preciso falar mais pausadamente. Entendem? Eu preciso saber fazer o tempo certo da fala. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos.
Claro, eu tenho mesa para 2 pessoas aqui. Podem? Ou, aguarda só um instantinho. Aguarda que eu vou limpar aquela mesa para ti. Ou, o nosso pão de queijo já vai sair do forno. Só um instantinho, aguarda um pouquinho que vale a pena a espera. As meninas já vão servir. Tom e velocidade correta. Tem gente que atropela tudo. Oi, pessoal, tudo bem? Só um pouquinho que vai ter uma mesa para 2, eu já limpo e já passo vocês. Não, calma. Não é assim, calma. Respira. Não descarrega tudo rápido do cliente. A gente tem que usar esse tempo, essa calma de atendimento. Memória ativa. Memória ativa é se lembrar. Eu me lembro de clientes, olha, eu tenho muitos anos de estrada. Só um pouquinho. Vou pedir para a minha equipe aqui. Jamur, traz uma aguinha e um café para mim aqui, por gentileza. Claro, pode deixar. Obrigado. Eu me lembro de clientes de anos e eu sei o que eles gostam de comer, o tempero que eles gostam, o prato que eles gostam, o cuidado que eles gostam. Então, o cliente gosta muito disso. Quando o cliente volta, tu pergunta assim, e aí, tu vai querer o mesmo pedido da última vez? Ou o cliente te pede algo e tu pergunta, não quer aproveitar e levar o mesmo produto que tu levou da outra vez? Tu gostou? Isso é memória. A gente tem que usar isso a nosso favor. As memórias vão fazer a gente lembrar preferências do cliente, restrições, nome do cliente. Muitos de vocês aqui não sabem o nome do cliente. É verdade ou não é? Tem pessoas que vocês atendem já faz um tempão. Eles sabem o nome de vocês, mas vocês não sabem o nome deles. Alguém aqui passa por isso? Tem alguém aqui que não sabe o nome dos clientes? Obrigado. O que a gente faz para saber o nome de alguém? Pergunta. É só perguntar. Com licença, qual é o seu nome? Eu te atendo há tanto tempo, tu sabe o meu nome, eu não sei o teu. Ah, meu nome é Paula. Pô, Paula, que legal. É sempre bom te atender, viu? Muito obrigado por frequentar o nosso restaurante. Cara, vocês imaginam fazer isso? Isso é muito legal. É só perguntar o nome. Perguntem o nome dos clientes e comecem a chamá-los pelo nome. Vocês preferem que eu chame vocês pelo nome ou de senhor, senhora? Vou usar a Paula como exemplo aqui. Paula, tu prefere que eu te chame de Paula? Oi, Paula, tudo bem? Que bom te receber aqui, fica à vontade. Ou tu prefere, oi, senhora, tudo bem? A senhora pode ficar à vontade. O que é melhor para ti, Paula? Provavelmente é ser chamada pelo nome, né? Acredito que para a maioria de vocês é isso. Nome. Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome. Então, o cliente ama ser chamado pelo nome. Evitem ficar viciados em chamar todo mundo de senhor, senhora, senhorita. E para criança é o quê? Se tu descobrir o nome do filho do cliente, nossa, aí tu matou a pau. E pro João, o que vai ser? O que ele vai querer hoje? Nossa. Aí ele vai achar que vocês são próximos, são íntimos, são amigos. Isso cria conexão. Isso é poderoso demais, galera. Poderoso demais. O outro ponto é timing. O que é timing? É saber quando se aproximar. É saber quando dar espaço. É saber se a mesa está numa conversa íntima, uma conversa de negócios. Eu tenho, antes de falar com o cliente, no atendimento de mesa, eu preciso observar. Tem cliente que às vezes está o casal aqui num chameguinho, assim, ó, um com o outro ali numa conversa, um chameguinho, chega o garçom. Ô, pessoal, às vezes ele não pede nem com licença. Isso é algo que a gente nunca vai fazer quando a gente estiver observando a mesa. Ou às vezes está uma reunião de negócios, ou um casal numa conversa difícil, ou uma pessoa aqui mexendo no telefone, trabalhando.
A gente tem que observar o momento de chegar e o momento de não chegar. Isso é timing. Saber o momento de oferecer. Tem cliente que ele está disposto a gastar. Ele já vem, ele está pronto para consumir. Aí eu pego o timing, ofereço reposição, ofereço um drink, ofereço sobremesa, ofereço adicional do meu bar, da minha padaria, lanche, cerveja, seja lá o que for. Mas às vezes o cliente não está. Daí se eu ficar oferecendo para ele, eu vou cansar ele no atendimento. E por fim, é a conferência ativa. Não espere o cliente acenar. Te antecipa. Observa a mesa. Vê se está tudo bem. Observa a cozinha. Observa como eles estão. Quando eu largo uma comida na mesa de um cliente, independente da comida que for, a primeira coisa que eu vou tentar ficar atento é as primeiras garfadas do cliente. Eu vou me afastar. Quando possível, nem sempre dá. Quando possível, eu vou ficar observando para ver como ele está. Nossa, se ele fez essa reação, eu vi que ele gostou, que tá bom. Mas e se ele for tomar um café? Se ele fizer isso, eu vi que tem alguma coisa errada. E aí eu vou me antecipar, eu não vou deixar ele me chamar e dizer assim, ô moço, o café tá muito estranho, não tá bom. Eu vou me antecipar dizendo, senhor, com licença, tá tudo certo com o teu café? Não, tá tudo certo. Ou ele vai me dizer, não, achei amargo, achei queimado, achei muito doce. Ou no lanche, na hora que ele comer, ele vai dizer, cara, parece ter alguma coisa errada aqui. Eu vou fazer isso antes. Sempre antes. Esse aqui é o tema, um dos temas mais citados hoje no mundo da gastronomia, pessoal. Todos vocês aqui são do ramo do setor de gastronomia. E nós estamos num ramo muito importante da sociedade. A gente faz parte da vida das pessoas. Nós somos pontos turísticos. As pessoas que vêm de fora vai até o nosso restaurante, até o nosso bar, até a nossa lancheria. Nós somos pontos de encontro social das pessoas. Nós representamos e temos uma importância muito grande no dia a dia na vida das pessoas. A gente tem que entender isso. E hoje, quando a gente fala de hospitalidade, ele é um tema que está muito em evidência, está sendo muito falado hoje. Hospitalidade é fazer o cliente se sentir melhor, é fazer o cliente se sentir acolhido. É fazer e transmitir para ele calor humano. É fazer com que ele tenha atenção. É trazer algo que realmente vai fazer ele sentir que aquele lugar é especial. A gente dá atenção para o cliente sem invasão. A gente ser consistente. Se eu atendo bem vocês, eu preciso atender bem vocês sempre. Ou sempre da melhor forma que eu puder. Nem todo mundo está bem aqui. Todo mundo aqui tem um dia que não é legal. Mas desculpa, o cliente não tem nada a ver com isso. Ele não tem. Se alguém não tem culpa, vai ser o cliente. Na maioria das vezes. Eu sei que tem aquele cliente que é um pé no saco. Eu vou falar disso mais para frente. Mas, em via de regra, vocês entenderam o que eu estou falando. Eu descontar no cliente um mau humor, um pessimismo, um desânimo. Eu tenho que fazer o contrário disso. Então, hospitalidade é sobre acolher, servir e dar calor humano. Isso aqui é bem importante, tá? Upsell. Vou trazer uma palavra bem bonita aqui para vocês, que é muito usada no mundo business dos negócios. Upsell é vender mais. O que é vender mais? Como é que eu vendo mais? Empurrar o prato mais caro para o cliente não é legal. Isso não é um jogo bom. Tem que entender se ele quer. Sugerir algo que agrega valor à experiência do cliente é legal. Insistir quando o cliente já disse que não. Não façam isso.
Tu tem duas chances só. A primeira, o cliente disse não. Vou dar um exemplo. Com licença, pessoal, vocês aceitam uma sobremesa? O cliente, não, muito obrigado. Aí eu vou dizer assim, mas vocês sabem que tem uma novidade no cardápio, né? É a sobremesa de lasanha de morango com chocolate. Ou é o novo petit gâteau, ou é o sorvete, ou é a torta, sei lá. Aí o cliente diz, não, muito obrigado. Deu. Tu teve só duas chances. Tu pode dar uma insistida, isso é importante, é legal. Mas duas só. Ah, mas vocês têm certeza, pessoal? Vende muito bem. Não, obrigado. Olha, aí já ficou chato. Não insistam com o cliente. Outro ponto que não é legal é sugerir sem conhecer o que está recomendando. Sem conhecer. Sugerir uma cerveja nova sem ter provado. Sugerir um drink sem saber se o drink é bom, não é um lanche novo, nada. A gente tem que conhecer o nosso produto. Fazer o cliente se sentir pressionado. Opa, mais alguma coisa, senhor? O senhor precisa de mais alguma coisa? A gente já está fazendo a cozinha, encerrando lá. Aí a gente queria saber se vocês querem pedir mais alguma coisa, que o pessoal já está encerrando lá para ir embora. Isso é horrível. Pensar só no valor da conta e não na experiência do cliente. E aqui do outro lado eu botei tudo que é o correto. Oferecer na hora certa. Falar que existe uma versão premium no cardápio ou algo melhor. Recomendar algo para o cliente como uma sugestão. Na prática, vou dar um exemplo prático para vocês. O que dizer e como dizer. Entrada. Chegou um cliente para ti. Isso serve para qualquer ramo, tá? Qualquer setor. Oi, vocês vão querer uma entradinha? Provavelmente o cliente diga que não. Mas se eu falar assim, ó, senhor, o nosso carpaccio hoje está especial. Ou, senhor, a polentinha crocante que a gente tem na casa, ela é uma baita dica para vocês. Foi o mais pedido da semana. Gostaria de experimentar? Gostaria que eu trouxesse uma enquanto tu escolhe o prato principal? Eu vendia pão de queijo na minha cafeteria. Vocês não têm ideia o quanto eu vendia de pão de queijo. Porque eu oferecia e eu falava que estava quentinho. Eu só usava essa palavra. Quentinho, recém saiu do forno. Se alguém for comprar pão numa padaria e a pessoa que está ali falar assim, não quer aproveitar e levar um pouco mais, está quentinho, acabou de sair do forno. Eu duvido que a pessoa não leva 3, 4 pãozinhos a mais. A mesma coisa se eu falar de um risoles, de um salgadinho, de um bolo. Ah, pedi um bolo para ti. Nossa, tu vai adorar o bolo. As gurias acabaram de fazer esse bolo. Não quer aproveitar e levar um pedacinho a mais? Muitos vão dizer que sim. Do mesmo jeito, no meu restaurante, eu sempre falo sobre o que é novo, o que está recém-feito, o que está se vendendo mais. As pessoas adoram ouvir isso. Bebida. Como é que eu ofereço bebida? Eu vou dizer assim, tu quer água com ou sem gás? Ou aceita uma bebida? Isso é um jeito. O senhor quer tomar alguma coisa? Ou eu posso dizer assim, ó, senhora, a gente tem... Não, ó, vou dar um exemplo aqui que eu não sei o que a pessoa vai tomar. E eu vou dizer assim, com licença, eu não sei qual é a tua escolha de bebida ainda. Mas antes de tu escolher, eu queria te dar uma recomendação, a nossa limonada da casa. Ela combina muito bem com qualquer pedido. Nossa, a chance de eu vender uma limonada é muito grande. Vocês estão captando? Estão comigo? Está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando aqui? Sim ou não? Ô, Luiz, Eduardo, Jorge, Alessandra, Adriane. Ofereçam. Então, em vez de eu falar assim, mais uma cerveja? Eu vou dizer assim, vou trazer mais uma geladinha para o grupo de vocês. Posso? Olha a diferença. Eu tenho que ajudar o cliente a falar sim. Eu tenho que motivar ele. E quando eu for oferecer uma sobremesa?
Como é que eu vendo? Eu vendo muita sobremesa no meu restaurante, galera. Muita sobremesa. Quem acompanha minhas redes sociais do restaurante, vocês vão ver depois ali, eu vou deixar aqui, ó, para quem quiser depois acompanhar, eu vou botar aqui no grupo e depois, ó, nas mensagens aqui, para depois vocês me acompanhar no Instagram e verem o trabalho que eu faço no meu restaurante, tá? Eu vendo muita sobremesa. Tem uma sobremesa que é um carro-chefe. Eu não chego na mesa e pergunto assim: oi, vocês querem uma sobremesa? Aceitam um docinho? Eu não falo assim. Eu chego assim: com licença, pessoal, o jantar estava bom? Ah, tá, tudo tá aí. Vai ter aquela interação. Ó, calma, não fala tudo de uma vez. Deixa o cliente responder. Deixa ele falar como estava a janta. Aí ele me falou que estava legal assim. Olha só, agora eu vou dar a dica mais especial da noite de hoje. Eu tenho uma sobremesa que ele faz um sucesso aqui na casa, que ela é um brownie que vai assado no forno e vai uma farofinha crocante, sorvete de creme e calda de chocolate. Posso trazer uma com 2 colheres para vocês provarem hoje? Eu não perguntei quer ou não quer. Eu já falei da melhor opção. Eu já cheguei falando dela. Aqui, ó, no slide tem um outro exemplo. Pessoal, com licença, nosso mousse de chocolate ele é caseiro. Saiu do forno hoje cedo. Vale muito a pena terminar uma refeição com ela. Vocês gostariam de provar? Agora, alguns de vocês devem estar pensando assim: Charles, eu não sei falar assim. Charles, tu falando é fácil. Mas eu vou falar. Teve alguém que pensou isso aqui? Pensou assim: poxa, eu não vou conseguir falar assim. Eu também. Gente, eu não nasci assim. Eu não nasci falando assim. Eu tive que aprender. E sabe como é que se aprende? Fazendo. Aprende numa aula como essa, que vocês estão aprendendo técnicas, mas aprende fazendo. Aprende oferecendo. Aprende tentando. O cliente vai falar não, outro dia tu fala de um jeito, aí tu tenta de outro e tu vai te ajustando. E a hora que tu aprender, aí é legal demais. Então vocês vão aprender a vender melhor fazendo, tentando, exercitando isso com o cliente. A linguagem que vende. Escolha as palavras certas com cuidado. Evite dizer, não sei. Ah, moço, que hora sai o pão? Ah, não sei. Não sei. Não temos isso. Vai querer mais alguma coisa? Pronto, tá aqui. Ou, acabou. Moça, tem aquela sobremesa? Ah, acabou. Hoje não tem mais. Isso é muito ruim, muito seco, muito direto. Que palavra que eu uso no lugar? Eu vou usar diferente. Eu vou verificar, só um instantinho. Se vocês não sabem de alguma coisa, não digam que não sabem. Digo assim, só um instantinho que eu vou ver isso para o senhor. Eu estou começando, estou aprendendo, posso usar isso como uma justificativa. Mas não dá um não sei. Outra, nós não temos hoje, mas eu posso te sugerir outra coisa? Ou, em vez do acabou, lá para baixo, terminamos hoje, mas amanhã vai estar disponível. Acontece muito isso quando fechou o restaurante. Tem lugar que não sabe falar para o cliente que fechou. Para começar, o garçom fica puto da vida quando está vendo alguém chegar na hora de fechar. Ele já fecha a cara antes, para não mostrar muita amizade para o cliente. Para dizer assim, ó, tá fechado. E já vai de encontro ao cliente para dizer para ele, já se sente incomodado só dele estar chegando fora de horário. Se não dá para atender, tá tudo bem, mas o cliente não precisa ver a nossa cara feia. Eu posso dizer para ele que está fechado com um sorriso no rosto também. O efeito é melhor ainda. Ô, pessoal, bom dia, tudo bem? Olha, infelizmente a gente já encerrou hoje. Amanhã a gente está aqui de volta a partir das 11h30. Mas hoje, sim, a casa já está fechada, os meninos estão fazendo a limpeza. Eu não consigo mais te atender hoje. Tá? Me desculpa, obrigado, viu? Até a próxima, tá? Aguardo vocês com
Seja mais leve. Não, tá fechado. Já encerramos. Não tem mais. Calma. Aqui, ó. Isso aqui é bom demais. Leva de uma forma mais tranquila. Mesma coisa se meu cliente chegou cedo. Meu cliente chegou cedo demais e, vou dizer assim, me pegou com as calças na mão. O salão não está pronto, o buffet não está pronto, não terminei. Tem gente que fica bravo com o cliente. Gente, o cliente não sabia, não está ali querendo te incomodar. Ele não saiu de casa e disse assim, hoje eu vou chegar lá antes que o buffet esteja pronto. Eu quero ver aquele pessoal se virar. Ele não pensa assim. Ele pensa com a barriga dele, ele teve fome, lembrou de vocês e foi lá. Estava passando por ali, decidiu entrar. E aí, eu devo me sentir incomodado com ele? Não. Oi, bom dia, tudo bem? Pessoal, olha só, a gente não terminei meu almoço aqui ainda, não servi ainda. Eu vou pedir para vocês, assim, ó, aguarda um instantinho, que assim que estiver pronto eu te chamo. Quer tomar alguma coisa enquanto tu aguarda? É isso, galera. Só que tu tem que ir ao encontro do cliente falar com ele. Ele não vai entender. Ele não vai olhar para o buffet e entender que não está pronto, que ele ainda não pode servir, ou que ainda não saiu o pedido. A gente que tem que saber trabalhar isso. A gente que tem que saber falar. E quando a gente entende isso, agora eu vou para um outro ponto legal. Que é saber fazer a leitura da mesa. Eu falei sobre isso lá no começo. Leitura do público. Quem é que eu estou atendendo? Eu tenho que me adaptar. Mas tem que entender, o melhor garçom, ele vai perceber o cliente antes dele falar. Vamos lá. Imagina um executivo, um empresário, um executivo, um doutor, sozinho. Tá? Sinais. Eu preciso ter mais agilidade, eu preciso agir mais rápido, tá? Eu preciso evitar conversa longa, eu tenho que apresentar o menu para ele, anotar o pedido e cumprir o tempo. É rapidinho, ó. Jogo rápido, na maioria das vezes. Casal romântico. Normalmente eles estão numa conversa mais baixinha, eles estão num olhinho no olho, um chameguinho. Como é que eu tenho que agir com um casal romântico? Eu devo ser discreto. Eu devo evitar ficar na mesa. Eu devo estar presente, mas invisível. Eu tenho que ajudar eles a criar um ambiente. Como é que eu vou agir com um grupo comemorativo? O que o grupo comemorativo tem? Faz barulho, risada, foto. Eu tenho que agir com energia, com alegria, simpatia. Eu tenho que participar daquele clima. Tem gente que fica incomodado com grupos quando estão comemorando em festa. Galera, entra na vibe deles. Vocês vão ver que coisa mais gostosa é quando vocês fizerem isso. Não se incomodem com esse cliente, com esse grupo. Faz parte do clima. Sugira algo para a mesa. Fala com o pessoal, interage, entra na brincadeira. Vocês querem que eu tire foto de vocês aqui? Galera, que legal, cara, que bacana o grupo de vocês. Mais uma cervejinha é mais descontraída, é mais leve. Mas se eu for atender uma família com criança, normalmente eu percebo a família e como é que eu devo agir? Agilidade, me preocupar com a criança, demonstrar cuidado com os pequenos. Os pais percebem isso. Quando eu pego um indeciso, como é que eu lido com clientes indecisos? Esse é o cliente que fica folheando folha, é aquele que fica no teu balcão olhando um monte de coisa sem saber o que pedir. Esse é o cliente indeciso. Como é que eu lido com ele? Eu vou fazer perguntas. Me conta, o que o senhor gosta de comer? Tu prefere opções com carne, frango ou peixe? Tu prefere opções com chocolate ou com frutas? Porque quando eu fizer uma pergunta para ele, vai ajudar a dar uma opção para ele. Pergunte o que ele gosta. Faça 2, 3 perguntas, já vai te ajudar a dar uma recomendação para ele. E agora, o tão famoso insatisfeito. Vou salvar vocês aqui de muita gente difícil de lidar.
O cliente insatisfeito, normalmente, ele já está com o semblante fechado. Ele já demonstra que ele não está afim de amizade, ele está incomodado com alguma coisa. Quem é que lida com esses clientes no dia a dia aqui? Além de mim? Ou é só eu que tenho que encarar essas feras aí? Eu tenho uma crítica de hoje, inclusive. Tava em casa e recebi uma notificação do Google Meu Negócio de um cliente que a gente recebeu umas 2 semanas atrás. Não gostou da forma que a gente serve pizza doce e desceu a lenha na gente no Google. Mesmo com toda a explicação de como é o procedimento na casa, a gente acabou tomando esse revés aí. Boa, obrigado pela participação, Gabriel. Vamos lá. Isso aqui é um ponto muito importante da aula. Tá? Nós, hoje, a gente está exposto na internet. Todo mundo aqui tem um negócio, tem o Google, tem o Facebook, então a gente pode tomar críticas e receber avaliações negativas com muita facilidade. O melhor, se vocês forem hoje, se vocês entrarem no Google do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, vocês vão ver que tem gente que deu 1 estrela e criticou o Cristo Redentor. As pirâmides do Egito também têm avaliação negativa. Todo lugar turístico top desse mundo tem alguém, um infeliz, que decidiu avaliar mal aquele lugar. Pô, é sacanagem, né? É sacanagem. Mas, se o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, as pirâmides do Egito, Foz do Iguaçu, ou qualquer outro, a Torre Eiffel em Paris tem avaliação negativa, galera. Vocês acham que vai ser o meu restaurante, o meu mero e singelo e pequeno restaurante que vai agradar todo mundo? Nunca. Então, a primeira coisa, eu tenho que entender que isso faz parte. Faz parte. Segunda coisa que eu preciso entender é como eu lido com isso. E é isso que eu quero transmitir para vocês agora. Isso vale muito. Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com a pessoa insatisfeita? Com o reclamão, com o ranzinza? Primeira coisa, saibam que o problema dele não é contigo. Na maioria dos casos. O problema dele é com ele. É com a vida dele. Muitas vezes eu entendo esse cara. Esse cara deve estar com algum problemão na vida dele aí. Não, eu não sou o problema. Eu fiz o meu melhor aqui. Eu fiz o que eu podia aqui. Então não incorporem isso. Não botem isso para dentro de vocês. Porque tem gente aqui que, infelizmente, às vezes perde um dia por causa de um cliente ruim. Eu já passei por isso, tá? A gente fica chateado, desanimado, triste, a gente acaba perdendo o dia por causa disso. A gente tem que saber lidar. Então, a gente tem que, primeiro, manter a nossa calma, independente do cara estar surtado. Eu não posso entrar na vibe dele. Eu nunca me defendo no mesmo tom que ele. Mas o senhor esteve aqui, eu nunca vou dar uma resposta à altura dele. Eu vou trabalhar com clássico, elegância. Eu não vou entrar nesse jogo. Se o cliente está pessoalmente comigo, quanto mais calmo eu me mantenho e mais organizado eu tenho, melhor vai ser. Porque se eu entrar nessa vibe, vai ser difícil. Então, a primeira coisa, calma. Segunda coisa, tenta resolver rápido. E a terceira coisa muito importante é não corre do cliente. Se tu sabe que a mesa é um problema e tu parar de ir lá, e tu não ir lá e resolver o problema, aquilo vai só aumentar. Então o cliente vai te detonar, vai falar mal, e aí quando tu começa, ninguém quer ir na mesa. Acontece isso nos restaurantes às vezes. Ou entra o cliente chato, que todo mundo já conhece, porque não é só eu que tenho cliente chato. Eu imagino que vocês também tenham aquela pessoa que é difícil de atender, aquela pessoa que às vezes é insistente. Porra, ainda bem que a Ariane botou ali um certinho, que é o José, porque eu achei que era só eu que tinha. Galera, quando essa pessoa vier, não pode todo mundo sair correndo e dizer, hoje é contigo. Não, eu não vou atender. Não, eu já atendi outra vez. Isso piora a situação. A gente tem que encarar esse cara. Encarar ele de frente. Então, tem clientes que são problemas do meu restaurante.
e eu tenho que encarar ele. Eu já sei o que ele reclama, normalmente eu sei como ele reage às coisas e eu vou ter que dar um jeito de solucionar aquilo. Se eu encaro, a chance de sair melhor aumenta. Então é isso que eu faço. Eu dou mais agilidade, eu me preocupo mais com ele, eu vou na mesa. Eu tenho um cliente que ele nunca me elogiou. Nunca. Cara, eu faço um bom trabalho, modéstia à parte. Eu tenho anos de experiência no que eu faço. Ele nunca me elogiou. Ele só me critica. Mas eu sempre pergunto para ele como é que tá. Eu sempre vou. Mas ele sempre vem. Se ele sempre vem é porque, de um certo modo, ele gosta. Porque tem outros restaurantes na cidade. Ele poderia ir em outro lugar. Mas é o jeito dele. Eu entendi que não é comigo. Ele é uma pessoa crítica. Ele é uma pessoa que ele reclama das coisas. Então eu tenho que me adaptar e saber lidar com ele. Calma. Enfrenta. Não corre. E não trate na mesma altura. Não trate no mesmo tom. Ó, como é que eu vou lidar com essas reclamações? Primeira coisa que o cliente está reclamando. Ouve. Não interrompe ele. Deixa ele falar. E ele vai te descascar. Quando a gente resolve reclamações, a gente gera clientes fiéis. O problema não destrói a experiência. A forma como a gente reage que define isso. Então, primeira coisa, escuta. Ó, deixa o cliente falar, não te explica, não te defende, deixa ele falar. Eu vim aqui, não estava legal, segunda vez que eu venho aqui, não tem, outra vez aconteceu isso, deixa ele botar para fora. Aí depois, valide o sentimento dele. O que é validar o sentimento? Não, o senhor tem razão. O senhor tem razão, eu entendo a tua frustração, eu falo essas coisas. Eu, no teu lugar, ia estar bem incomodado com isso também. Eu também fiquei chateado com o que aconteceu. Não queria que isso valida o sentimento do cara. Eu entendo, eu lamento. Não é admitir o erro. É diferente admitir o erro de admitir o sentimento dele. São coisas diferentes. Eu sei que eu estou errado. É uma forma de falar. O cliente me detonou e eu digo, sim, eu sei que eu estou errado. Não é isso que eu estou ensinando vocês a falar. Eu estou ensinando vocês assim, ó, eu entendo como o senhor se sente. Entenderam a diferença? É sobre o cliente. Depois que ele te falar e tu entender o sentimento, reage rápido. E surpreenda ele com a resolução. Sempre que possível, entrega mais. E isso vai te ajudar muito a resolver problemas com clientes insatisfeitos. Olha só que legal isso aqui. Garçom que vende. Vender não é uma habilidade separada do atendimento. Vender faz parte do atendimento. Vender é parte do atendimento. E quando eu vendo, eu aumento 30% o ticket médio com os meus clientes. 30%. Sabe o que isso quer dizer? Que se o cliente veio gastar R$10 comigo, ele vai gastar 13. Se ele vier gastar 100 comigo, se eu souber vender, ele gasta 130. Outra, 70% dos clientes aceitam uma sugestão quando feita com confiança. E quando tem um bom atendimento, tem 3 vezes mais chances do cliente voltar. Isso muda tudo para a empresa. Por isso que a gente tem que cuidar tanto do atendimento. Então, vamos lá. Desenvolvimento e crescimento. O salão é uma escolha. Esse final aqui, que eu preparei para vocês, é para mostrar onde o atendimento ao cliente pode levar vocês na vida de vocês. Tá? É uma escada. Então, primeiro a gente começa atendendo o cliente, aí a gente aprende técnica, a gente aprende a vender. Depois que a gente fica bom, a gente torna um garçom sênior. A gente começa a liderar a mesa, a gente começa a ser referência. Depois a gente aprende a liderar um salão. Depois, conforme a gente vai crescendo, sabendo lidar com clientes, se vocês se tornarem bons nisso, eu garanto que muitos de vocês vão crescer profissionalmente. Eu garanto que isso vai abrir portas na carreira de vocês.
O que a profissão de garçom ensina que nenhuma faculdade ensina? O que a profissão de garçom ensina que nenhuma? Primeiro, lidar com pessoas sob pressão. Pauleira pegando, um monte de gente, salão cheio. Vocês aprendem a lidar com pessoas sob pressão. Vocês aprendem a vender sem parecer vendedor. Porque a gente não vê o garçom como um vendedor, mas ele é. A gente aprende a manter o padrão em momentos difíceis. A gente sabe lidar e liderar pelo exemplo, ou a gente ser um exemplo no dia a dia. E a gente sabe como criar uma experiência em um negócio. Tudo que vocês estão vendo na aula de hoje serve para qualquer ramo, galera. Qualquer ramo trabalha com atendimento ao cliente. Isso aqui vai ser cada vez mais necessário. No mundo que a inteligência artificial está vindo para substituir o trabalho de muitas pessoas, já tem muitos lugares que trabalham sem pessoas. Mas as pessoas que souberem atender bem as outras pessoas não vão ser substituídas. As pessoas que sabem dar um sorriso, que sabem fazer uma boas-vindas, que sabem recomendar um prato, eu garanto a vocês que essas pessoas sempre vão ter lugar no mercado. Sempre. Servir é uma arte. Servir é uma arte de encantar as pessoas. E eu quis trazer essa aula para todos vocês, para que cada um aqui vá colher algo. Cada um de vocês pegou alguma coisa. Teve gente que entendeu o olho no olho, teve gente que vai sorrir um pouco mais a partir de amanhã. Cada um de vocês aqui tem que levar algo dessa aula. Vocês não vão se lembrar disso aqui tudo amanhã. Daqui a meia hora vocês vão esquecer boa parte do que eu falei. Mas uma coisa que tem que ficar é o que vocês vão levar. Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês agora. O que vocês vão levar para amanhã ou para hoje, de noite? O que vai mudar? Porque se vocês simplesmente ouvirem a aula até agora, vocês vão ter perdido 1h30 da vida de vocês. E eu não quero que vocês percam 1h30 da vida de vocês. Eu quero que vocês aproveitem essa aula para se tornarem profissionais melhores, pessoas melhores. E quem vai ganhar é o cliente e a empresa que vocês trabalham. Quem vai ganhar é vocês. Então eu espero que cada um de vocês tenha pego algo. Gostaria de ver a participação de vocês, que vocês coloquem no grupo aqui o que foi legal. Charles, ou me fale aqui, eu vou abrir o microfone, quem quiser falar. O que foi bacana? Esse Charles, eu vou fazer isso. Isso foi bom. Quero ver a participação de vocês e agora eu estou aberto para perguntas e para interação. Valeu a aula aqui? Até aqui? Boa, Gabriel. Boa, quem quiser falar, pode abrir o microfone, eu estou... Como ninguém se acusou, eu vou começar com a pergunta. Pode falar. Tu mencionou ali a questão da inteligência artificial e a gente trabalha hoje com atendimento robótico no WhatsApp, né? Sim. E aproveitando ali a questão do upsell, o que tu sugere, assim, para se destacar nessa parte? Como é que a gente pode, assim, fomentar essa questão da venda? Pelo WhatsApp? Isso. Maravilha. Assim, Sabendo que bastante pessoa, assim, né, algumas gostam dessa parte robótica de não ter que ter contato com o vendedor e outras pessoas acabam não comprando por causa do atendimento robótico, né? Muito bom. A gente precisa... Hoje é uma evolução tecnológica e pelo tamanho das demandas que os restaurantes têm, se tornou quase que uma necessidade, por 2 motivos. Volume e demanda, e outro, dificuldade de treinar, contratar pessoas, e custo de mão de obra. Eu estou falando agora pelo olhar do empresário. Muitas vezes está muito caro. O nosso setor é muito caro, a comida, a quantidade de funcionários. Então, às vezes está muito caro, ele precisa automatizar aquilo para diminuir custo. Mas isso tem um efeito.
Então, ele tem algo que eu ganho, que é reduzir custo e poder dar mais volume de atendimento, sem precisar de 2, 3, 4 funcionários. Isso é o lado bom. O lado ruim, que a gente vai perdendo esse contato humano. Então, vou dizer assim, na minha empresa, eu tenho um atendimento automático. E como é que ele funciona? Eu tenho sempre uma pessoa acompanhando essa interação do robô e ele está sempre atento se ele precisa entrar em contato com o cliente. Então, meu cliente fez um disparo. Oi! Eu mando uma mensagem automática ali. Muitos já compram por ali, outros não. Então, eu nunca forço o meu cliente a ir para um caminho que ele não quer. Algo que eu faço. Então, dentro da minha operação, eu não digo somente atendimento via link. Isso, para mim, é um erro. O que eu faço é, oi, tudo bem? Se você precisar de ajuda, eu estou aqui à tua disposição. Quer fazer o pedido? Eu não achei, eu não estou encontrando, eu não consegui pedir pelo link. Eu vou dizer, deixa comigo que eu tiro o teu pedido. Então, eu estou sempre atento para o que o meu cliente precisa. Então, eu sigo fazendo atendimentos via WhatsApp, eu faço atendimentos via chatbot, mas eu estou atento para entender o que o meu cliente precisa. Então, tem alguns casos que não gostam e eu tenho um cuidado diferente com eles. Meninas da Criativa, Rota do Sabor, como é que vocês estão aí? Também? Valeu a aula de hoje? Valeu! Vocês têm alguma dúvida? Não. Tem sim, Charles. Depois a gente tem um monte de dúvidas, só agora quem não tem. Sim, a hora que acabar elas vão perguntar para ti, né? Exatamente. Bacana. Para quem não conhece aqui, pessoal, a gente está com pessoas do Brasil todo aqui, tá? E a Rota do Sabor, hoje ela é uma padaria e tem self-service também e atende o cliente no local. Então, menina, minha recomendação sempre para vocês têm um público que ele muda, tem o público do almoço e tem o público do café. São dois comportamentos diferentes. Então, a gente precisa entender esse time quando as pessoas estão preparadas. O café, ele é uma boa oportunidade de se vender mais. Porque muitas pessoas não sabem o que querem na hora do café. Alguns chegam ali e sabem, olha, eu quero 100 de presunto, 100 de queijo e 5 pão. Alguns são assim. Aquele ali é isso. Mas aqueles que estão olhando, escolhendo, aquele ali, ele é um prato cheio para vender mais. É só tu oferecer. Então, aquela pessoa que às vezes está olhando muito balcão, ele está muito sensível a comprar alguma coisa a mais. Aí é só tu falar palavrinhas mágicas do tipo, o risoles acabou de sair, tá bem quentinho. Nossa, quem é que resiste? Ninguém resiste, né? Deixa eu te falar uma coisa, a confeiteira fez o bolo agora, faz 5 minutos que ela largou o bolo aqui. Nossa, tá novinho, bem gostoso. Acabou de subir 2. Oi? Acabou de subir 2 bolinhos fresquinhos antes de vir para a reunião. Exato. A coxinha de costela, que é famosa de vocês. É só tu falar para o cliente que acabou de ser feito. O buffet, vamos lá, o buffet. Quando vocês fizerem um prato que todo mundo gosta, dá essa dica para o cliente. O cliente está na fila e diz, com licença, deixa eu dar uma dica para o senhor, eu acho que tu não conhece, eu nunca te vi aqui. Não deixa de provar o filezinho milanesa, o bifezinho milanesa, a carne de panela, né? A nossa feijoadinha. Mesmo que seja uma coisa óbvia que todo mundo vai pegar. Isso é muito importante. E no atendimento é a gente oferecer mais uma bebida, quem está na mesa. Isso agora serve para todo mundo que tem buffet aqui, ó. Todo mundo que atende na hora do almoço. Gente, a gente precisa vender bebida. A bebida ajuda muito no ganho, no faturamento da empresa. Tem pessoas hoje que dividem uma água, às vezes não pedem nada para tomar. Então a gente precisa sugerir, precisa oferecer. Como é que eu ofereço? Oi, tu quer tomar alguma coisa? Talvez o cliente diga que não. Mas se eu chegar assim, com licença,
uma coquinha bem gelada com gelo e limão, posso trazer? Ah, chega aqui, ó, chega a coçar a garganta. É ou não é verdade? Então, o jeito de falar vai fazer muita diferença. Eu sou treinado para isso, mas eu aprendi fazendo. A gente vai ter outras aulas, vocês vão participar em outros momentos. O que eu quero é que vocês saiam dessa aula, todo mundo, isso vai servir para todo mundo, para que vocês queiram e se esforcem a oferecer para o cliente. E aqui, ó, vocês são lindos, vocês estão trabalhando, vocês estão vivos, vocês estão tendo a oportunidade de estar todo dia com clientes, isso é bom demais. Serviço chato, para mim, é estar dentro de um escritório. Se eu tivesse dentro desse escritório aqui o dia todo, eu ia estar triste. Eu gosto dessa interação. E vocês provavelmente também, senão vocês não estariam trabalhando com isso. Vocês já tinham corrido há muito tempo. Mais alguma dúvida? Vamos lá, tem, ó. Mais alguém? A Ariane, está aí ainda? Tô sim, Ariane, tô sim. a Ariane é do Rio de Janeiro, pessoal, e ela tem um botequim, ela tem uma casa de festa. Aí já é um ambiente completamente diferente, descontraído, galera, noite. Aí ela pega uns bêbados lá, às vezes, o pessoal fica até mais tarde. Imagina, olha como a gente está... Lidar com bêbado é difícil, é difícil. Lidar com bêbado é difícil. Olha que loucura. E essa aula é tão legal, porque cada um de nós aqui tem um desafio diferente no dia a dia. Então, a Ariane, ela precisa lidar com outro público, que às vezes passa do ponto, né? E é o desafio dela. E ela tem que lidar com a galera na noite, volume, tom, tem que falar mais alto, não escuta o cliente falar, ou o cliente não escuta ela. Então, olha o desafio que ela tem, quem trabalha numa casa noturna. Mas todo cliente é quem bota o dinheiro para dentro da empresa. E quanto melhor a gente atende, melhor a gente trabalha, melhor é para todo mundo. Melhor para o funcionário, melhor para o patrão, melhor para o cliente. Mais alguém? Pessoal, nossa aula, ela fecha por aqui. Eu vou ficar mais alguns minutinhos se alguém quiser tirar alguma dúvida. Eu espero de coração que vocês tenham aprendido algo que vale a pena aplicar no dia a dia. Atender bem as pessoas mudou minha vida. Hoje eu sou uma pessoa mais feliz, eu sou uma pessoa que tem resultado, eu tenho prosperidade financeira na minha vida e muito se deve ao atender bem as pessoas no dia a dia. Eu espero que vocês aproveitem dessa aula. Essa aula vai ficar gravada, tá? Todo mundo tem acesso a essa aula, ela está gravada e o conteúdo também, os slides, vai ser disponibilizado para vocês. Quem quiser o certificado, é só pedir, passem o nome completo, pessoal, de quem participou, que o Guilherme e o Jamur vão encaminhar o certificado para vocês, tá bom? Então, estão todos liberados. Quem quiser ficar aqui mais um pouquinho para tirar dúvidas, eu estou à disposição. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau, galera. Tchau, até mais. Eu considero meu pai do